Olá, hoje eu vim compartilhar com você uma lição que eu tirei de uma situação que aconteceu na minha vida e que eu consegui, a partir de um lugar de mais consciência, praticando a permissão, estando mais consciente, eu consegui tirar algumas lições de como você lidar numa situação de discussão, que a raiva está ali presente, como você transmutar, esse sentimento de raiva, como manter os pensamentos positivos no meio de uma discussão, que pode acontecer no nosso dia a dia, seja no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. E aí, durante esse processo, eu passei por uma situação dessa, sim, acontece na minha vida como na de todo mundo. A diferença não é o que acontece, é como a gente reage ao que acontece, E pelo fato de estar mais consciente, de reagir diferente a tudo isso, eu tive um olhar mais consciente, realmente, eu achei até legal, porque assim, é uma coisa que eu percebi que é como se eu estivesse olhando de fora, e pelo fato de estar consciente, de estar olhando de fora, eu consegui realmente anotar, eu fiz umas anotações sobre as coisas ali que poderiam, ter sido diferente, como que eu reagi, o que você não deve fazer, o que você deve fazer. Foi como se realmente tivesse alguém ali fora da Aline observando a situação e tirando aprendizados. Eu achei muito legal. Eu anotei esses aprendizados e é o que eu falo, Se a gente tem aqui esse portal, essa oportunidade, que é o YouTube, de poder compartilhar, por que não? Então eu aproveitei a experiência para trazer um conhecimento que vai agregar não só para mim, porque eu posso ouvir isso aqui, esse áudio quantas vezes eu quiser e começar também a ficar mais consciente disso ainda mais, e vai ser muito bom, e também para te ajudar, porque eu tô gravando esse áudio aqui, eu não tô só mais agregando para minha vida, armazenando essa informação que poderia ficar esquecida dentro de um caderno para mim. Eu tô compartilhando e fazendo com que você possa colocar ela em prática também na sua vida. Então eu resolvi tirar algumas lições aqui de como você pode, o que você não deve fazer numa situação dessa, o que você deve fazer, tá? Para você transmutar esse sentimento de raiva que pode acontecer no meio de discussão. Então, bora lá para poder te passar isso aqui, tá? Mas antes de tudo, já curte esse canal, esse vídeo, na verdade, já curte esse vídeo, porque assim eu sei que você gosta de assunto como esse e ajuda o vídeo a chegar a muito mais gente que também precisa desse assunto, tá? E se você é novo por aqui, você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e não deixa de se inscrever no canal. Tem vídeo todo dia falando de assuntos legais, é um podcast, Então, tem vários vídeos falando de lei da atração, expansão da consciência, como transmutar sentimentos, enfim. Então, já clique em se inscrever, ativa as notificações, e aqui no bloco de descrição, no caso, a caixa de descrição, tem o link do canal do Telegram, onde eu compartilho dicas do meu dia a dia, situações, exercícios que eu fiz, e exercícios que eu falo mentais mesmo, tá? Tem várias coisas, vários insights lá no canal do Telegram. E além de tudo, eu aviso quando tem vídeo novo. Então, mesmo que você ative a notificação, se o YouTube não te avisar, eu te aviso. Então, bora lá, Numa situação de discussão que geralmente acontece, vamos supor uma situação de trabalho. Você falou algo para sua amiga de trabalho, ela foi lá, ela revidou, falou coisas, apontando os erros, coisas que você fez, que você não fez, que ela não gostou, por que ela tá fazendo isso, etc, etc. O que acontece? Primeira coisa, numa situação de discussão, o primeiro instinto que a gente vem, o nosso cérebro reptiliano, ele é ativo, nosso sistema reptiliano, nosso sistema muito primitivo, de luta e fuga, E aí o que acontece? É como se a gente estivesse no meio de uma floresta, a situação basicamente que o nosso cérebro percebe é assim, como se eu estivesse no meio de uma floresta e naquele momento tem um leão correndo atrás de mim. Então, nesse momento, o que acontece, O nosso coração, se você observar o seu corpo, eu tô te falando tudo isso que eu fiz, foi um exercício de eu me observar durante uma situação dessa, tá? Pra poder te passar isso. É claro que eu não falei, eu vou fazer uma situação assim para passar o vídeo pra você. Não, aconteceu, mas eu estando consciente, bem consciente de mim mesma, eu consegui perceber tudo isso e poder compartilhar isso com você. Então, o que acontece? Seu coração acelera, você fica ali, a sua mente começa a pensar 30 coisas ao mesmo tempo, 240 milhões ao mesmo tempo, porque ela tá querendo pensar fuga ou luta, Porque para ela, o seu instinto primitivo é como se você tivesse ainda, um homem da caverna precisando de alimento, saiu para caçar e de repente se encontra, na verdade, se torna caça, O leão tá ali te esperando. Então, na verdade, é isso que acontece, você entra nesse sistema primitivo, um sistema de estresse. E aí, basicamente, o que acontece? Os seus hormônios, tudo isso, o seu corpo começa a produzir hormônios, e a raiva, se você decide lutar, o que vai acontecer? Vem vários hormônios ali para você de ajudar com que você fique forte para você poder lutar. Então vem a raiva faz com que você
tente pensar nas palavras mais agressivas, se for uma discussão verbal. Ou você já percebeu o Hulk, né? Que ele cresce. Então, assim, basicamente, eu tenho um cachorro. E aí, eu observo o meu cachorro, às vezes, quando ele tá numa situação que ele considera perigo, alguém chamar no portão, por exemplo, para um cachorro, se ele é inseguro, o que vai acontecer é que para ele, aquilo ali, aquela pessoa pode apresentar uma ameaça para ele. E aí, o que acontece, né? Eu percebo que o meu cachorro, ele começa a latir furiosamente, e aí nas costas dele fica meio que nem um gato meio impertigado, porque ali o corpo dele entendeu, é uma ameaça, estou me preparando para a luta, então preciso ficar mais forte, né? Então nossos hormônios, coração acelera para quê? Mais sangue circulando pelo meu corpo, para que eu tenha mais força, tudo aquilo para quê? Você vê que o seu coração acelera tudo isso, para sebo nas canelas, começar a correr e ter mais energia para correr ou para lutar. E aí o que acontece geralmente? Você tá com raiva, as palavras são mais agressivas, tudo isso é porque você pensa que eu estou em perigo, como eu estou em perigo, eu preciso me defender. E aí tudo vem para essa lógica, né? A gente não raciocina muito na hora da raiva, você vai só revidando ali porque você precisa se defender. E aí esse cérebro reptiliano, né? Por que ele existe? Ele é um cérebro antigo, né? Ele é realmente dessa questão instintiva, ele não é muito evoluído, expandido. Só que hoje, se você acompanha o conteúdo desse canal, você sabe o quê? Que você é o Todo-Poderoso, né? Tem uma live que eu já fiz aqui no canal que eu falo sobre isso. Vou deixar linkada aqui no card para você ver. Se você sabe quem você é em essência, você sabe que você não precisa ter medo. Se eu sou Deus, se eu crio a minha própria realidade, eu não preciso ter medo. Então, esse medo, né, que vem muito grande de querer reagir, tudo isso vem de você esquecer da essência que você é. Momento de raiva, né? Se você não está totalmente centrado e fazendo essa reflexão o tempo todo, o que acontece é que nesse medo, essa coisa logo de preciso reagir com a força ou de agressividade, vem da essência de eu esquecer quem eu sou. Porque o cérebro reptiliano, até no livro, se eu não me engano, é Mentes Informadas, do professor Hélio Couto, fala disso. O cérebro reptiliano, ele é egóico, então ele esquece da essência que ele é. Ele só reconhece o corpo físico. E aí o que acontece? Ele só reconhece que ele é esse corpo que ele vê no espelho e nada mais que isso. Então ele se vê limitado. Ele se vê numa situação, o medo sempre vem de eu esquecer quem eu sou. Porque se eu sou infinito, se eu sou o eu sou, né, o Deus dentro de mim, que pode tudo, que é infinito, que é todo poderoso, do que vai ter medo? Esse medo sempre vem quando a gente se coloca num lugar de a gente esquecer quem a gente é em essência, tá? E aí vem esse medo de que alguém pode fazer algo para me machucar, que alguém pode fazer algo que possa me ferir, tanto verbalmente quanto fisicamente, tá bom? Então, primeiro entendendo aí, né, de onde vem toda essa questão da raiva. Ela sempre vem desse cérebro reptiliano mais egóico e desse sentimento de esquecer quem você é, tá? De você não lembrar, né, de não estar tão consciente de quem eu sou de verdade, né? E aí a gente vem aquele sentimento com tudo. Quanto mais você pratica compreender quem você é, mais você começa a ter controle sobre a raiva. Até essa questão que eu te falei de estar consciente mais da raiva, né? Então essa que é a questão. E aí o que acontece que a gente costuma fazer? Eu vou te falar aqui o que você não pode fazer e vou explicando com base em tudo isso que eu te falei, tá? Primeira coisa que a gente costuma fazer, aponta o erro do outro. O outro foi lá, falou isso. Aí você vira, não, mas deve ser isso por conta disso. Aconteceu assim porque você fez isso. E aí você põe o dedo no outro. E aquele dedo que você aponta volta pra você. Porque a raiva, o sentimento que você tá apontando pro outro vai vir em toneladas pra você. Primeiramente, por conta da lei da atração, aquilo que você emana pro outro volta, né? Você foi com raiva e agressividade. Porque esse apontar o erro é porque você tá tentando se defender ainda porque você acha que tá na situação de risco. Então eu aponto o erro do outro porque se eu jogo aquela culpa pro outro, eu me livro dela. Só que aí o que acontece? O outro revida, porque ele também tá na mesma situação que você. Ele tá se sentindo amedrontado, tá com medo, né? Todo o sentimento, a raiva vem do sentimento primeiro de medo, porque vem a raiva primeiro de sentir, o medo primeiro de sentir que pode ser prejudicado, e daí vem a raiva de certa forma, como efeito rebote disso, né? Uma consequência desse medo ilógico de que eu estou em perigo. E aí a raiva é como se fosse uma autodefesa. Se eu estou em perigo, eu preciso me fortalecer para lutar contra ou fugir, né? Então essa que é a questão. Então a primeira coisa, né, que a gente tende a fazer é o quê? Apontar o erro do outro. Tentar nos defender do perigo, que é o outro, né, entre aspas. Me fazendo o quê? Tirando a culpa do que está sobre mim e jogando pro outro. Isso é uma discussão verbal que eu tô falando.
falando, tá? Eu tô falando aqui tudo num contexto mais verbal mesmo, porque geralmente nessa situação de raiva, o que acontece? Raiva é um sentimento de resistência, a gente sai da emoção de permissão que faz com que a gente entre no modo receptivo, que é de receber todos os nossos desejos. Se você ainda não entende isso que eu tô falando, modo receptivo, tem um vídeo que eu falo aqui, uma série de aulas, que eu explico os 5 passos da lei da atração, tá? Então, para você receber as coisas que você deseja, para que seus desejos venham, você precisa estar no modo receptivo, você precisa praticar a permissão, o sentimento de permissão. Quando você pratica o de resistência, você bloqueia as coisas boas que você já criou na sua realidade vibracional de vir para sua realidade física, tá? Por isso que eu tô te ensinando aqui como que você faz para transmutar esse sentimento, porque se você se manter esse sentimento de raiva, você fica no modo de resistência que não permite que os seus desejos venham, tá bom? Então, só fechando parênteses aqui. Então, o que acontece? Se você aponta o erro do outro, a pessoa vai se irritar ainda mais, porque ela se sente ainda mais com medo. Então, o que acontece? Você apontou o erro dela, ela vai se sentir com muito mais medo agora, ela vai se crescer ainda mais. Por que vai acontecer? Medo, raiva de novo, porque ela tá sentindo ainda, né? Ela tá com medo, luta ou fuga de novo, já tava no luta ou fuga. Ficou com mais medo, mais uma descarga de raiva maior e aí mais defesa. Ela entra no modo de defesa de novo. Precisa se defender. O que ela vai fazer? Vai com mais raiva pra cima de você, vai tentar achar algum ponto ali, né? Isso tudo parece quase, se você pegar aqueles vídeos do Animal Planet, né, que aparece às vezes, eu não sei, eu acho Discovery, alguma coisa também que aparece, Discovery alguma coisa que eu não lembro, se talvez o Animal Planet é no Discovery, não lembro, mas eu sei que tem aqueles vídeos, né, do tipo o cervo correndo, aquele animal tipo, correndo e aí vai o leão, aí o cervo às vezes ele fica meio assim, né, tentando pensar, aquilo ali é o sentimento de medo, tudo aquilo ali, então às vezes ele pode ser que ele tente correr ou às vezes ele vai tentar de algum jeito, se for um animal menor, o leão acho que ele já não vai pra cima mesmo, mas se for um outro animal, ele vai tentar fazer o quê? A raiva aí pra cima. Então, quando você aponta o dedo pro outro, os erros do outro, o que você tá fazendo? Com que a raiva dele cresça mais. Porque aí ele se sente mais acuado e aí o que ele vai fazer? Mais raiva para ver se eu me defendo e se eu saio dessa situação de perigo. Aponta o erro para você de novo. E fica nisso. Tá? Então, primeiro ponto, não apontar o erro do outro, tá? Não apontar, lembra que essa pessoa ela só tá com medo. Ela tá com medo, então quando você aponta o dedo pra ela, ela tende a ter mais medo, só que ela reage com mais raiva. Tá bom? Então, qual é o ponto aqui, né? O que você fazer, então? Lembra de focar na solução, tá? Eu vou te dar um ponto e um contraponto aqui. Focar na solução e não em revidar. Porque se você focar em revidar, de ficar naquele lugar de medo, né? Ao invés de você focar no medo de estar numa situação de perigo, lembrar primeiro, não tem nenhum perigo pra você. E ao invés de revidar, você focar na solução. É aquela respirada, sabe? E pensar, o que eu quero realmente aqui? Eu não quero machucar essa pessoa, eu não quero apontar os erros dessa pessoa. Qual foi o foco inicial dessa discussão? Qual era a solução que eu tava buscando antes, né? E aí você volta pra solução, tá? Porque se você fica focando no medo, no caso, né, e tentar revidar, você tá com medo, então essa pessoa é uma ameaça pra mim, e aí você tá se desligando ainda mais de quem você é, tá esquecendo ainda mais de quem você é, tá? E tá tudo bem, às vezes, quando chega uma situação dessa, a nossa primeira reação instintiva é isso, só que é a forma que você vai lidar com isso. Nesse momento, lembrando, calma aí, sistema, né? Não tem nenhum perigo aqui. Quem eu sou, afinal? Não tem nenhum perigo pra mim. E aí você volta, ao invés de revidar, qual a solução que eu quero aqui? Volta pra essa solução, porque quando você... E aí você fala assim, Aline, mas é difícil. Só que se você não praticar, vai ser sempre difícil. Se você começar a praticar, vai ficar um pouco mais fácil, tá? Porque isso é uma reação que você aprende, né? O nosso organismo tem, mas eu posso mudar da mesma forma que às vezes quando a gente é pequenininho, a nossa reação natural, quando a gente chega aqui, fazer xixizinho na fralda. Mas você aprendeu, né? Que dá pra fazer diferente. Então é a mesma coisa, a sua reação instintiva era fazer xixi. A hora que você quisesse, chegou o momento que você conseguiu controlar. Hoje você controla muito bem, por sinal, né não? Então da mesma forma, nunca diga, eu não consigo. Mentira, você consegue qualquer coisa, tá? Isso é coisa que a sua cabeça fica inventando pra você. Porque você é o eu sou. Você pode fazer tudo o que você quiser. Então, como é que você não consegue? Não existe. Então, assim, é só uma questão de treinar, tá? Primeiramente é o que eu falo, né?
Você precisa semear o caminho. Como assim? Pavimentar o caminho. Se você tá sempre em emoções de resistência, o que acontece é que você não tem nem um distanciamento emocional para quando acontece esse momento, alguma coisa assim, você perceber que você tá entrando numa emoção de resistência, porque se o seu jardim tá sempre cheio de erva daninha, você nem percebe mais quando uma nasce. Então, você assiste o vídeo que eu te falei que você vai entender o que eu quero dizer. A sequência de vídeos, vou colocar de novo aqui. Não sei se dá pra colocar 2 vezes, mas enfim, se der, você vai ver o card aqui de novo, tá? Porque se você tá sempre em emoções de resistência, você não tem essa consciência para perceber quando tá vindo a emoção de raiva e refrear e controlar ali no momento, tá? Então, é importante demais praticar a permissão no seu dia para que você consiga também ter essa consciência aos poucos, senão realmente se torna impossível se você não fizer isso. E aí mais essa situação vai se reprisando, você vai tirando os xerecos da realidade. Quanto mais, né, você reage a essa situação de uma forma raivosa e tal, mais ela vai se, como eu posso dizer, reprisar, ela vai se multiplicar na sua realidade, mais do mesmo vai vir, porque a lei da atração não responde ao que a gente quer, ela responde ao que a gente está emanando. Então, se eu estou emanando uma situação de raiva, vai vir mais situações que combinem com isso, para eu sentir mais, beleza? Então, bora lá, né? Então, essa é uma outra coisa que você tem que fazer, não revida, não tenta apontar o erro do outro, foca na solução. Eu vou te dar aqui, tá? Uma afirmação para você fazer nesse momento também. Já aguarda que no final eu vou te dar uma afirmação para você fazer que vai te ajudar muito, tá? E aí, uma outra coisa que a gente tem o hábito de fazer, quando a situação baixa um pouquinho a poeira, o que a gente costuma fazer? Buscar aliado. Como assim, Aline, né? Sabe aquela situação, né? Hiena mesmo, aqueles filmes que eu vejo da Disney, acho que é do Rei Leão. E aí, olha onde eu chego, né? O vídeo, tô falando num vídeo aqui da raiva, chega na hiena do Rei Leão. Mas o Rei Leão tem um conjunto de hienas, né? Que eles vão pra cima não sei se é do leãozinho ou se é do Rei Leão pai, eu não lembro. Mas eu sei que tem umas hienas. E o que acontece? Elas estão em grupo ali, né? Às vezes, se aparecer uma, ela dá aquela risadinha estranha dela e aparece um montão. Ali é mais ou menos você buscando aliado. Seja para uma situação física, já viu aquilo? Vou chamar a turma, mais ou menos assim. Ou numa situação verbal, a gente não percebe, mas a gente faz a mesmíssima coisa. Uma situação verbal. O que você faz geralmente? Saiu ali da mesa de trabalho, vai lá pro banheiro, aí chega 3. Aparentemente colapsa, né, no banheiro. 3 amigos. O que foi que aconteceu? Aí você despeja tudo, chora, sente raiva de novo. E aí o que acontece? Isso é uma situação, essa busca de aliado, tá? É natural também da mesma raiva. Por quê? Você continua com medo. Então você precisa de gente para te apoiar. Mesmo que esse apoio seja emocional. Se for numa situação de embate físico, você quer a turma para ficar mais forte, né? Mas se for numa situação de, no caso verbal também, você quer um apoio emocional. E aí você fala para aquelas pessoas, porque se as pessoas ficarem do seu lado, né, no seu posicionamento, o que vai acontecer é o quê? Que você se sente mais forte, tá? E aí o seu medo tende a diminuir. Então, também acaba sendo uma consequência da raiva que se você não prestar atenção, você cai nisso. Tá? E o que seria nessa busca de aliados? É um impulso comum que vem. Você se sente ameaçado, então você quer compartilhar situações com o outro, você fofoca, acaba virando uma fofoca, às vezes a situação, outras pessoas que nem estavam envolvidas na situação se envolvem. E o que tem de negativo nisso? Primeira coisa, né? A primeira coisa é o seguinte, por que você não deve fazer isso? Quando você conta, às vezes a raivinha que tava ficando menor, naquele momento você volta de novo com tudo pra emoção negativa. E a lei da atração não quer saber que você tá contando, não. Tá sentindo de novo aquela emoção, você tá reverberando essa vibração pro universo e vai responder mais. Entendeu? Então a primeira coisa é que você se prejudica nessa história. Porque aquilo que reverbera, né, volta de novo e numa carga maior. Então, não saia contando pra ninguém, primeiramente, por esse motivo. Segundo, você coloca no lugar de julgamento. Aí você já fala o que você acha, você tira conclusões, né? No livro, os 5 compromissos, fala, ou 4 compromissos, acho que eu já aumentei um compromisso no livro. Os 4 compromissos, gente, pode ser 5 ou 4. Eu não lembro o nome agora, se são 5 compromissos, são os 4, acho que são os 4 compromissos. Vamos deixar 4. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo se você quiser, né, ler esse livro também, eu já li, eu gostei muito, tá? Um dos 4 compromissos, que eu acho que é 4 mesmo, é que ele tem, o autor tem um outro livro que é 5 alguma coisa que eu não lembro. Então, um dos 4 compromissos fala o quê? Não tirar conclusões. Só que aí, quando você vai pra fofoca, pra falar com o outro, é fofoca, você não precisaria contar. Tá? Entenda agora que esse sentimento de contar vem desse medo de novo, de você esquecer quem você é e que você precisa de ajuda externa para poder se defender. Não precisa de nada disso porque também você não tá em perigo, tá? Quem Deus tá em perigo quando? Não tá.
Então é essa que é a questão. Se você lembrar quem você é, você para de ter medo, né? E precisa de aliados para te defender. Então o que acontece? Você começa a tirar conclusões. Você, ela falou isso por causa disso, eu acho que ela fez isso por causa daquilo. E aí se envolve naquilo, né? Você tá tirando conclusões sobre a pessoa. Ou seja, julgamento, de novo volta. Não existe. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal, que eu também vou colocar aqui no card pra você. Por que você não deve julgar as pessoas? Tá? Um hábito, se eu não me engano, que eu fiz o vídeo, o nome é esse, que te impede de atrair o que você deseja. Por que você não pode julgar as pessoas? Quando você faz isso, você bloqueia as coisas boas de vir pra sua realidade também, tá? Então você tá lá na fofoca, tá lá falando com medo, e aí tá lá, não, Aline, mas eu preciso contar pra desabafar. Esse desabafo nunca dá certo. E você deve saber disso, com certeza que você sabe que nunca dá certo, porque você vai lá, aí você tira conclusões erradas sobre a pessoa, né? Aí outras pessoas que estão ali em volta começam pra te ajudar, pra te sentir, fazer se sentir protegida, né? Entre aspas, começa a falar ali, mas ele é assim mesmo, não sei o quê. Um monte de gente reverberando uma vibração negativa. Aí depois não sabe porque no outro dia acontece 10 vezes coisa pior. Mas não aconteceu não, aconteceu, às vezes, em outra situação. Você foi numa loja, aconteceu uma coisa semelhante, ou na sua casa, entendeu? Você vai manifestando mais coisa da mesma vibração, porque a lei da atração não parou só porque você tá triste. Ela continua reagindo e reverberando essa vibração negativa, mas o mesmo vai vir. E ainda enfiou um monte de gente que não tinha nada a ver no meio. Aí vira aquela confusão. Então, o que acontece, né? Você começa a julgar a pessoa que tá ali, as outras pessoas começam a desenterrar coisas de 1000 anos. Por que tá acontecendo isso? Tá crescendo? Porque a vibração vai ficando mais forte. E aí tem uma coisa que a gente chama da lei da atração que é de impulso, tá? Momentum. Então, o que acontece? Vai criando mais força. Você tá mantendo aquela vibração. Quanto mais força ela tem, mais pensamento sobre aquilo ela vai ter, você vai ter. Você transforma aquela reação emocional, né, inicial ali, que foi da raiva, já numa emoção que vai ficando ali com você por mais tempo, tá? Ao invés de ser só uma emoção, uma reação emocional, ele vira quase o seu estado de ser. Daqui a pouco você passa alguém na rua, você já tá com raiva, você já vai reagindo assim, com esse sentimento de raiva por mais tempo, porque você segurou essa emoção, a lei da atração foi fazendo com que ela se agigantasse dentro de você, mais situações semelhantes vão atraindo. Então não vá pra rodinha de fofoca. Entenda que você não precisa falar isso, porque você está segura, tá? Então, assim, não tem nenhuma situação de medo que você precisa de aliado para se defender. Essa sensação de ter que falar com alguém vem disso. Eu preciso me sentir segura. Eu preciso de alguém para falar para que eu consiga ali, no caso, né, aliados para mim. A gente pensa que não, mas quando eu falo, eu me acalmo. Na maior parte das vezes, você tá buscando aliados. Você se acalma no começo porque você tá ali junto com outras pessoas que você se sente protegida. Mas o que aconteceu dessa situação de falar? Você simplesmente reverberou mais e mais e mais. Se você observar quando você faz isso, você vai perceber que outras circunstâncias depois começam a se replicar e você reage de novo igual, tá? Então não faça isso. Então o que você tem que fazer afinal, né? Primeira coisa, como eu já falei, não tire conclusões, tá? Lembrar que a pessoa, ela também tá com medo, ela só tá tentando se sentir segura também, tá? Então você nesse lugar de consciência que agora você tem de quem você realmente é, você é a pessoa pacificadora que pode reagir diferente, entender que a pessoa só tá buscando o bem-estar dela, isso é o que todo mundo tá fazendo aqui. Então não tire conclusões que a pessoa tá fazendo isso por isso, como eu já falei também, não aponte o erro porque você já sabe a consequência agora do que isso pode trazer, tá? E aí você vai fazer o seguinte, né? A afirmação que eu te falei aqui, que vai te ajudar bastante na sua mente, você vai ficar repetindo ali o quanto você puder, para você lembrar disso, porque sim, você está segura. Então qual é essa afirmação? Essa afirmação é da Louise Hay, tá? É uma afirmação muito boa, que a Louise usava na vida dela e que tem em um dos livros dela, eu não lembro ao certo qual é o livro agora, que ela falava isso, que eu já li esse livro já faz um tempo, então eu não lembro o nome para citar aqui para você, tá? E aí ela fala o seguinte: eu estou segura e dessa situação somente o bem virá. Eu estou segura e dessa situação somente o bem virá. Ela fala que ela utilizava em situações, às vezes, em relação a qualquer coisa mesmo que ela se sentia, né? Vinha esse medo, essa sensação de segurança, ela utilizava aquilo mentalmente até ela se acalmar, ela ia se acalmando. Ao invés dela reagir, ela ia se acalmando. Porque também é aquela questão, mas eu não vou falar nada. Isso é o ego, tá? De novo, é o cérebro reptiliano achando que eu tenho que reagir, porque só quando eu reajo que... mas a pessoa vai achar que eu sou o quê? Tudo isso vem do ego, tá?
Então você precisa se colocar no lugar de consciência. E aí você vai se acalmando até que, num lugar de mais calma, de distanciamento emocional, de mais consciência, você consegue achar às vezes uma solução melhor. Porque tudo que você quer, né, lembra que é uma solução para essa situação, seja ela qual for. E aí quanto mais você se embrenha na raiva, mais problema você vê. E se você está emitindo a vibração de problema, você não tem como receber a solução. Quanto mais você se relaxa, você se acalma, mais possibilidades tem de você ver uma solução, tá? De receber essa solução. E aí o que acontece, né? Você vai afirmar mentalmente, está ali naquela situação, de repente não tem como sair dali naquela hora, né? E você vai fazer isso até você se acalmar, tá? Lembrando também de respirar o mais fundo que você puder, para você tranquilizar nessa situação. E aí, o que você vai fazer? A terceira coisa que você vai fazer, se for possível, você se afasta dessa situação. Busca um espaço, seja num banheiro, tá? Você vai entrar no banheiro e você vai buscar se acalmar ainda mais. Pode ser respirando, pode ser fazendo outros exercícios de permissão que eu falo aqui para você transmutar esse estado mental de raiva para um estado mental de tranquilidade, de segurança, tá? Porque basicamente a raiva toda vem de um sentimento de medo. Então o que você precisa voltar para o sentimento de segurança? Porque o que desencadeou a raiva foi só o medo inicial. O medo de que aquilo possa te prejudicar, e aí por conta do medo, lembra que eu contei a história toda da raiva, como é que ela surge, né? Então, você precisa só de achar um lugar, pode ser de repente no banheiro, para você se tranquilizar realmente, tá bom? Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido aqui, né, que essa afirmação pode parecer simples, mas ela vai te ajudar, ela vai fazer com que você perceba, que você relembre quem você é em essência, tá? Que você relembre quem você é em essência, porque assim você consegue perceber que não tem nenhuma insegurança, não tem nada ali que realmente seja um perigo para você. É só o seu cérebro que foi treinado com isso, milhões e milhões de anos vivendo num ambiente hostil onde tinha leão escondido atrás da moita, que ainda reage da mesma forma, mas agora você sabe quem você realmente é e você não precisa reagir mais da mesma forma, tá? Eu não tô te falando aqui que é fácil, mas quanto mais você praticar, principalmente você fizer, né, exercícios de pré-pavimentação do seu dia, ou seja, você colocar como priorizar primeiro, direcionar suas emoções quando começa o seu dia para o bem-estar, o que vai acontecer é que você vai ter mais facilidade de lidar com isso de uma forma melhor quando acontecer, tá bom? Então assim vai fazer com que você consiga ter manejo, de ao invés de você já reagir explodindo, você fique ali consciente, como se fosse alguém fora de você observando aquilo com mais clareza, como eu falei que aconteceu quando eu fiz esse vídeo, basicamente porque tinha acontecido isso, por isso que eu comecei a perceber ali todo esse estudo aí das reações e como eu poderia manejar, tá? Ao invés de sair que nem um leão brabo correndo atrás, né? Ao invés de reagir, peraí, eu posso encontrar um caminho aqui. E aí eu encontrar o lugar de me acalmar e colocar aquilo que eu sei em prática de contornar uma emoção, encontrar a solução que eu precisava para as coisas, tá bom? Então é isso, tá? E aí, né, compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque eu sei que em situações várias, às vezes no nosso dia a dia, pode acontecer isso, mas quanto mais você puder, né, no caso tiver pessoas também ali ao seu redor que saibam reagir e saibam que a sua vida por si só vai começar a ficar mais fácil. Quando pessoas perto de você ter uma consciência mais expandida também faz com que a nossa vida se torne muito mais fácil, já que elas também reagem igual a gente, elas começam a ter uma percepção semelhante, né? E vão procurar sempre o bem-estar, tá bom? Então é isso, espero muito que tenha te ajudado. Compartilha esse vídeo nos links do WhatsApp e tal, para outras pessoas também. E no final desse vídeo tem um card para você de outro vídeo aqui, como lidar com situações de injustiça, tá? Como lidar com situações de injustiça, como manter o pensamento positivo numa situação de injustiça. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui no final desse vídeo para você assistir, que pode ser que possa te ajudar também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Você tá cansada de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida? Eu também já passei por isso, mas descobri que o segredo não está nas técnicas. O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo. Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o caderno da permissão. Um caderno de exercícios diários que me ajudou a manter a positividade, mesmo quando tudo estava literalmente desmoronando à minha volta. O caderno da permissão é um caderno com exercícios simples e poderosos, organizados de forma estratégica
para te ajudar a manter a energia positiva e atrair tudo que você deseja, assim como aconteceu comigo. Adquira o caderno da permissão no link na descrição do vídeo.